É isso. E, assim, a gente via que antes, agora é uma pergunta polêmica, mas vou cortar aqui. A gente via antes que assim, tinha muita treta com o Adilson Amadeu. Você lembra? Boa antes pergunta. Que você era pá, Adilson Amadeu, pá, não sei o que lá. E hoje, querendo ou não, vocês estão juntos pra melhoria na CPI, né? Claro que depois a gente vai entrar na CPI. Pro motorista. A gente sempre tá mudando de opinião pra melhoria. Uhum. E quando você teve, tipo assim, tava essas tretas e depois auxiliou com ele, teve algum problema que eu falo dos motoristas? Como assim? Adilson Amadeu? Conta um pouco dessa história aí. Os caras já mandaram. Já mandou aí, já? Não, o cara Adilson Amadeu agora é amigo. Não, mas por quê? Talvez o cara tá pela causa agora, então, ok. Vamos lá. Conta aí pra tirar essa Realmente o dúvida, Adilson galera. Amadeu na cidade de São Paulo é um vereador antigo, para quem não conhece, para quem está assistindo de todo o Brasil aí, né? Estamos com quase 400 online, novo recorde, hein? O vereador Adilson Amadeu sempre foi contra os motores de aplicativo, sempre xingou os motores de aplicativo. Como até é que de ele maneiras. chamava mesmo? Eu esqueci, ele falava um termo que agora... Urubu. Chamava de urubu. Os caras até arriscaram. Arriscaram meu carro, Os urubu. caras falam assim, bom dia, seus... Clandestinos. Seus clandestinos. Tem até uma figurinha, né? Figurinha é o que mais tem. E aí, realmente ele era um cara que atrapalhava, realmente, ele perseguia os motoristas de aplicativo. Quando eu fui eleito, o próprio Adilson veio falar comigo e eu não, assim, quando eu entrei, eu também não quis pegar inimizade. Ao contrário de outros vereadores que tentavam polarizar com o Adilson Amadeu, eu pensei o seguinte, cara, eu não posso polarizar, porque senão a Câmara não fica disposta a votar nada. Exatamente. Entendeu? Uma estratégia. É uma estratégia. Então, se eu ficar brigando, talvez fique bonito pro YouTube, as pessoas vendo eu brigar com o Adilson, mas não vai resolver nada, não vai fazer nada. Certo? Então, o Adilson veio falar comigo, pô, Marlon, parabéns pela sua eleição e tal. Ele foi falar com você lá, pessoalmente? Pessoalmente. Ele A gente, apertou na verdade, sua mão e apertou a tudo. mão lá na plenária. E aí lá. você ficou como? Você agiu como? Você estranhou um pouco Você ou tem não? um pouco de receio? Você ficou com receio? Você... Eu fiquei um pouquinho receio, não sabia. Confesso que eu Porque é uma demorei coisa nova também, eu demorei né? alguns meses para me adaptar. Eu não conseguia nem falar Porque com outro do vereador nada, direito. tipo, eu acho que tava indo na Câmara Municipal, agitava os taxistas tudo pra contra você lá várias vezes. Várias entendeu? vezes. Ameaças, citando violência algumas vezes. Citando violência, então, galera. Então, Já apanhei lá na Câmara. Né? então, aí vem do nada, o cara aperta a mão e você fala, putz. E o medo de ele puxar a mão e dar um Vem cá, vou fazer o tapa do Will. Mas aí ele falou uma coisa que ele reconheceu, assim, né? Ele disse, Marlon, eu errei todo esse tempo em relação aos aplicativos. Eu estava batendo aí nos motoristas, enquanto que eu tinha que bater nos aplicativos. Então, e aí eu falei para ele, cara, você tem razão. Desculpa. Você tem razão, porque realmente o motorista de aplicativo ele só está querendo ir atrás do dinheiro dele, assim como o taxista e tal. Então não tem nada de errado nisso, né? Então, obrigado. Então, o fato é, com esse discurso, eu falei para ele, cara, eu não quero ser teu inimigo aqui dentro, não. Acho que você tem um trabalho para fazer, Adilson, eu tenho um outro trabalho para fazer, você defende uma classe, eu defendo outra, e está tudo certo. Eu não vou atrapalhar os taxistas e você não vai atrapalhar os motoristas de aplicativo. E eu falei para ele, o meu desejo aqui nessa Câmara Municipal depois do assunto da CPI e tudo mais, mas depois da CPI, a gente construir junto uma regulamentação que essa casa se sente confortável em votar. Então, eu tenho certeza que se eu e ele levantar um projeto de lei sobre motoristas de aplicativo, ou sobre os aplicativos, que ele também endosse, cara, a casa vai votar. Então, Marlon, Querendo ou não, pegou uma união que precisava ter. Porque se fosse contra, Exato. talvez você não conseguiria nem estar na CPI. não teria nem CPI. Entendeu? Exatamente. Não teria CPI. Inclusive, a CPI, ela é uma ideia do Adilson Amadeu, muito antiga, sendo bem sincero. Então, aí tem gente que fala assim, eu acho que se você não tivesse essa união com ele, você não seria o vice-presidente da... Não seria. E acho que poderia ser uma coisa, dependendo de você não estar presente, ser um pouco pior as tomadas de decisões da CPI. Eu tenho essa visão de fora. Com certeza. Na verdade, a CPI nem existiria, porque como é que acontece? O Adilson é uma pessoa que está de 4º ou 5º mandato na casa. Desde quando eu era adolescente. Está há muito Não, é tempo verdade, lá. é muito tempo, pô. De uma certa forma, ele tem o respeito de todos os outros vereadores. Para você pautar as coisas, você precisa do respeito de outros vereadores. Quem é o Marlon que está chegando lá? Novatinho, né? Nem eu sei muito. Quando eu iniciei, eu não sabia os procedimentos da casa, nem nada. Mas eu sabia que eu queria fazer a CPI. Então eu falei, Adilson Amadeu, tenho uma proposta para você. Eu quero fazer a CPI. Vamos fazer a CPI? Você é o propositor da CPI e eu vou lá na plenária coletar as assinaturas dos outros vereadores para pedir a CPI. O que os outros vereadores faziam?
você está pedindo uma CPI dos aplicativos, que é o presidente Adilson? Sim, a gente está junto nessa. Pô, se vocês estão juntos, quem sou eu para ir contra? Agora, se tivesse só você, se fosse eu, novato, né? Pô, novato. Não ia rolar. E ele, o pessoal achando que você ia estar contra, não ia querer criar um mal-estar, não teria assinaturas para poder fazer. Né? Exatamente. Então, você tem que saber quando você tem que... Eu sei que existe muita raiva no motorista de São Paulo, né, em relação a Adilson Amadeu. É um tem por causa das tretas. Rancor, por causa das tretas. Por causa das tretas. Principalmente os mais antigos. Mas assim, a gente tem que saber canalizar essa raiva de uma maneira que... De formar isso em estratégia. E formar estratégia e formar vitória para o motorista de algum jeito, entendeu? Então não adianta ficar querendo brigar, enfim, e fazer coisa que não vai dar em nada. Eu costumo dizer que tem alguns tipos de vereadores, né? Tem o vereador que grita e o vereador que faz. Então, e acho que tem que existir os dois, tá? Então, o meu jeito não é o de gritar. O meu jeito é de fazer. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado de uma maneira que a gente possa executar coisas.